Glória a Deus, cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Os que estão aqui presencialmente, também aqueles que forem ou estiverem nos assistindo por meio das redes sociais. Sejam todos bem-vindos à nossa programação matinal, primeira programação do domingo, que nós realizamos às 9 horas. Eu queria começar fazendo uma pergunta muito simples, elementar, eu diria. Para que serve uma escada? Interessante. Eu não sei se foi assim com vocês, mas na maioria das vezes, o primeiro verbo no qual se pensa quando se fala em escada é o verbo subir. Não é isso? É o verbo subir. Porém, uma escada não serve apenas para subir. Uma escada também serve para descer. Mas parece que é algo instintivo do ser humano. É um instinto do ser humano pensar logo em estar embaixo e subir, em ascender, né? Primeira coisa na qual a gente pensa é natural, é normal que assim seja. Na verdade, o nosso instinto em tudo na vida é subir, é ascender na vida, né? É para isso que nós estudamos. Menino, vai estudar para tu ser alguém na vida, né? Para tu poder subir na vida. Obrigado. Então é isso, é nisso que nós pensamos de forma natural durante a nossa vida, em pensar em sempre melhorar, em sempre crescer, né? Em sempre ser alguém maior ou melhor. A escada para nós, ela serve para subirmos os degraus da vida. Isso é natural, é normal. Esse teste que eu fiz agora mostrou isso. Porém, irmãos, hoje eu quero falar sobre alguém que não apenas pensou em descer as escadas da vida, mas ele o fez. Ele desceu as escadas da existência. Enquanto que é natural do homem pensar em subir, ele não apenas pensou, mas decidiu descer os degraus, que nós vamos ver por quê. E esse alguém, ele é citado na nossa regra de fé e prática, que é a Bíblia. A nossa regra de fé e de prática é a palavra de Deus. E esse alguém do qual nós vamos falar, ele é citado na Bíblia, mas não apenas na Bíblia. Ele é citado em milhões de outros livros, de outros documentos, inclusive em um antigo documento cristão chamado Credo dos Apóstolos. Em alguns cultos diferenciados, nós temos meditado um pouco sobre o Credo dos Apóstolos, e até agora nós já vimos, esse credo, ele é, para quem não lembra, ele é um antigo documento cristão, que é dividido em 12 estrofes, ou 12 pontos principais, 12 partes principais. Até agora, em cultos diferentes, nós já analisamos 3 partes. São elas: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Então, essas primeiras partes do Credo Apostólico, esse documento famoso, antigo, ele fala sobre Deus como nosso Pai, como Deus como Todo-Poderoso, como Criador dos céus e da terra. E depois ele fala de Jesus Cristo. E ele diz que Jesus é o único Filho de Deus, o nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. E nós analisamos tudo isso à luz da Bíblia, para ver se bate, se combina com o que a Bíblia nos ensina. E hoje nós vamos analisar a 4ª estrofe do Credo Apostólico. Essa 4ª estrofe diz assim, ainda falando sobre Jesus, diz que ele padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto
e sepultado. Então, a própria leitura, eu acho que deu para perceber que essa estrofe do credo apostólico, ela pode ser subdividida em 4 partes. Então, vamos analisar cada uma delas de acordo com a palavra de Deus, porque é isso que nós devemos fazer com tudo aquilo que lemos, tudo aquilo que ouvimos, analisar à luz da palavra de Deus. Então, a primeira parte do que nós vamos meditar hoje acerca do credo diz que Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos. E a pergunta que eu faço para vocês é: isso é verdade? Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos? Sim ou não? Eu acho que sim, eu acho que foi. De fato, irmãos, de fato, foi durante o governo de um sujeito chamado Pôncio Pilatos que Jesus sofreu, foi crucificado e morreu. Mas a pergunta que eu faço agora é: quem foi Pôncio Pilatos? Quem foi Pôncio Pilatos? O que você lembra de Pôncio Pilatos? Pôncio Pilatos, ele é um sujeito citado por nome no Novo Testamento aproximadamente 56 vezes. Aproximadamente 56 vezes. Ele era o governador ou prefeito. Nós conhecemos mais Pilatos como governador. Mas o nome pelo qual ele era chamado era Prefectus. Naquela época, do qual veio o nome hoje, prefeito. O que importa é que ele era o responsável romano pela região da Judéia. Nós vemos isso. Por exemplo, eu peço que você abra lá em Mateus, capítulo 27, versos 1 e 2. Isso aqui já vai confirmar que as palavras do credo nos trazem, nos dizem. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Mateus capítulo 27, versos 1 e 2, dizem assim. Esperar que vocês encontrem. Evangelho de Mateus é o primeiro do Novo Testamento, capítulo de número 27, versos 1 e 2. Dizem assim: ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo, falando aqui dos judeus, entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-o e o entregaram ao governador Pilatos. Por que os judeus, ao entrar em conselho para matar Jesus, não o mataram? Porque nessa época, o Império Romano havia conquistado boa parte do mundo. E dentre essas partes conquistadas pelo Império Romano, o império mais poderoso da época, havia a Judéia, Israel. Israel, o povo de Deus, estava debaixo da autoridade do Império Romano. E o responsável romano por aquela região da Judéia, onde os relatos bíblicos aconteceram, era Pôncio Pilatos. Por isso, as autoridades de Israel não mataram Jesus. Porque se eles pudessem, eles teriam matado. Mas eles não tinham autoridade. Porque acima deles havia uma autoridade maior, que era a autoridade do Império Romano. Por isso eles levam Jesus e vão acusar Jesus perante o governador romano, que tinha por nome Pôncio Pilatos. Então, irmãos, historicamente falando, a gente poderia resumir a vida de Pôncio Pilatos assim: ele era o governador que estava responsável pela Judéia na época da morte de Jesus. A gente poderia resumir assim. Porém, espiritualmente falando, existe algo mais profundo acerca de Pôncio Pilatos. Quem foi Pôncio Pilatos? Nós já vimos historicamente quem ele foi, mas espiritualmente, quem ele foi? Irmãos, é triste dizer, mas Pôncio Pilatos foi alguém que tentou
ficar a favor de Jesus, mas por causa da multidão, no final das contas, acabou fazendo o que a multidão queria e não o que a sua consciência mandava. Era alguém que tinha uma simpatia por Jesus, mas era uma simpatia que não era forte. Era uma simpatia fraca, a qual a multidão foi capaz de desfazer. Ao invés de fazer o que a sua consciência mandava, Pilatos fez o que a multidão, o que os outros queriam que ele fizesse. Que coisa triste, né? Nós vemos isso a partir do verso 11. Olha comigo. Mateus capítulo 27, a partir do versículo 11. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Não era a intenção de Jesus se mostrar justo para aquelas pessoas naquele momento. Ele era justo. Eles que notassem que ele era. Então ele perguntou a Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador saudar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Perceba que Pilatos aqui ele é um demagogo, né? Ele é uma pessoa que quer satisfazer a opinião dos outros. Ele não decide, ele lança para a multidão: Quem vocês querem que eu solte? Né? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Ele sabia que aquilo era injustiça. As autoridades de Israel entregaram Jesus por inveja, não era porque ele era culpado. E Pilatos percebeu isso, ele sabia que Jesus era inocente. Mesmo assim, ainda não havia tomado uma decisão de soltar. Verso 19. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse. Ela chamou de quê? Justo. Porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Irmãos, Deus avisa ou não avisa o que o crente tem que fazer? Deus sempre avisa, irmãos. Ele avisa na palavra. E ele é tão bom que ele não vai avisar só na palavra. Ele avisa através de pessoas, ele avisa através de sonhos, ele avisa através de circunstâncias. Deus sempre nos avisa o que fazer. Cabe a nós escolher se vamos obedecer ou não. Mas que ele avisa, ele avisa. Ninguém pode dizer: eu fui pego de surpresa, eu não sabia. Deus avisa. Deus sempre nos avisa. Verso 20. Mas os principais sacerdotes, ele não ouviu a mulher, né? Os principais sacerdotes, os anciãos, persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam: Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Pilatos até tenta, né, livrar Jesus. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez mais clamava mais: Seja crucificado. Verso 24. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Irmãos, aqui nós vemos, como eu disse,
que Pilatos tinha uma boa vontade na direção de Jesus. Pilatos notou que aquela morte não seria justa. Aquilo que eles pediam não era justo. E ele tenta se colocar a favor de Jesus. Mas algo é mais forte do que a sua boa vontade fraca. A multidão. A opinião da multidão, a opinião dos outros, faz com que Pilatos não fique a favor de Jesus. Aí eu pergunto para vocês, isso é uma característica apenas de Pilatos? Ou será que muitas outras pessoas, inclusive políticos, pessoas governantes hoje, também possuem uma boa vontade em relação a Jesus? Mas, quando essa boa vontade é confrontada pela opinião pública, pela opinião de alguns, o que muitas vezes se faz? Abre-se mão de Jesus. Abre-se mão de Jesus. Não, mas eu até acho Jesus especial, eu até acho Jesus bom, mas realmente a opinião contrária é muito forte. E muitas pessoas acabam até desistindo de Jesus por causa da opinião de alguém, por causa da opinião de muitas pessoas ou de poucas pessoas. E aí eu faço a seguinte pergunta: como está a nossa vontade em relação a Jesus? Como está a nossa boa vontade em relação a Jesus? Ela é uma boa vontade que resiste a tudo e a todos. Eu estou com Jesus, eu não desisto, não importa o que aconteça. Ou será que ela é uma boa vontade fraca, uma boa vontade branca, que dependendo das circunstâncias, nós podemos até desistir de Cristo? Essa é uma boa pergunta a se fazer. Se nós somos Pôncio Pilatos ou se não, se nós somos discípulos verdadeiros do Senhor. Queria que vocês percebessem, irmãos, inclusive, que no final das contas, quando ele percebe que não vai conseguir mudar as pessoas, o que ele faz? Ele tenta ser neutro em relação a Jesus. Diz, não, traz água aí, eu lavo minhas mãos, eu não tenho nada a ver com isso. O que vocês estão fazendo é problema de vocês. Eu nem sou a favor nem contra, Aquela ideia de neutralidade. Eu nem sou a favor nem contra. Em relação a Jesus, não tem como ser neutro. Em relação a Cristo, não há como usar de neutralidade, nem a favor nem contra. E foi ele mesmo que disse isso. Volta comigo, por exemplo, para Mateus, ainda, capítulo 12, verso 30. Olha o que o próprio Jesus disse em relação a ele. Mateus 12 e 30. Alguém lê para mim? Olha aí, não tem meu termo, não tem muro. Quem não é contra mim, quem não é por mim, não, eu não sou por Jesus. Não, então você é contra Jesus. Não, eu nem sou contra nem a favor. Ou você é contra ou é a favor. Ou você é de Cristo, ou você não é de Cristo. Não existe meio termo no cristianismo. Não, eu estou meio lá, meio cá. Não. Você está meio lá. Você está lá, totalmente lá. Vocês já ouviram a história do muro? Pessoas que estavam em cima do muro. E aí tinha o lado dos que seguiam a Cristo. E do outro lado, o lado dos que não seguiam a Cristo, eram adoradores de Satanás. E aí tinha uma pessoa em cima do muro. E as pessoas do lado de Jesus dizendo, vem para cá, pula para cá, sai daí. E as pessoas do lado de Satanás não diziam nada. Aí ele olhou para aquilo, as pessoas do lado de Jesus me chamando, as pessoas do lado do diabo não estão nem aí para mim, não me chamam para ir para lá. Aí ele perguntou para as pessoas do lado do mal, por que as pessoas do lado de Jesus me chamam para ir para lá e vocês não? Aí as pessoas disseram, não, é porque o muro já é nosso.
o muro pertence ao mal. Ficar em cima do muro significa estar do lado do mal. Por isso, você já está do nosso lado, pode ficar aí, fique à vontade. Ficar do lado do muro, irmãos, do lado da indecisão é ficar do lado do mal. Isso vale para muitas questões, inclusive, estava refletindo sobre isso, nós estamos sendo bombardeados por questões morais, e nós não podemos deixar de falar sobre elas, né? Recentemente, inclusive, nós vimos uma campanha publicitária de uma rede de fast food, de lanches, usando crianças para defender a agenda LGBT. Acho que já tem outras letras aí no meio, não sei nem o que significa, mas uma tremenda de uma covardia. Usar crianças para defender algo que os adultos decidiram fazer, né? Nós sabemos que é uma questão polêmica, mas não se usa crianças para falar sobre coisas de adultos. Criança não entende nada disso, né? Então, nós não podemos nos calar em relação a isso. Porque se nós nos calarmos, nós estamos concordando. Então, devemos sim combater o erro sempre que pudermos fazer isso. Então, Pilatos foi esse sujeito que tentou, de forma muito fraca, defender Jesus, mas a boa vontade dele era tão fraca, mas tão fraca, que uma simples multidão fez com que a vontade dele acabasse. Que assim não seja o nosso caso. Portanto, foi sob ele, sob significa abaixo, que Jesus padeceu. Eu achei interessante, irmãos, essa palavra sob. Padeceu, sofreu, sob Pôncio Pilatos. A ideia que dá, não sei para vocês, mas é que Pôncio Pilatos estava aqui e Jesus estava abaixo, né? Jesus era inferior. Mas será que essa é a verdade? Pilatos era superior e Jesus era inferior? Qual foi o poder que levou Jesus a sofrer por nós? Foi o poder de Pôncio Pilatos? Não. O único poder que constrangeu Jesus a sofrer por nós foi o poder do amor. O amor ao Pai e o amor a nós. Isso me lembra a história de uma criança que pela primeira vez foi para a escola bíblica dominical. Nunca tinha ido, foi pela primeira vez. Quando ele chegou em casa, ele chegou com um desenho do que ele tinha aprendido. Naquela manhã eles haviam estudado sobre a morte de Jesus. E aí ele fez um desenho de Jesus na cruz morrendo. Seus pais, para testar quanto ele havia aprendido, perguntaram: meu filho, por que foi que Jesus morreu? E o menino, espantado com a pergunta, respondeu: olha, ele morreu porque ele não conseguiu descer da cruz. Aí eu pergunto para vocês, a resposta do menino está certa ou errada? Depende. Se nós dissermos que ele não conseguiu descer porque as pessoas o impediram, nós estamos errados. Mas se nós dissermos que ele não conseguiu descer porque o seu amor o impediu de descer, nós estamos certos. O amor de Jesus o constrangeu a morrer. Historicamente, ele padeceu sob Pôncio Pilatos. Era Pilatos que era o governador. Mas não foi Pilatos que causou o sofrimento e a morte de Jesus. Foi o amor dele pelo Pai e por nós que causou a sua morte. Isso nos leva à segunda parte do que nós estamos estudando hoje sobre o credo. Primeiro, padeceu sob Pôncio Pilatos. Segundo, foi crucificado. Não sei quantos tem o credo memorizado, né? Há pessoas que acham que o credo é de uma igreja, mas na verdade o credo ele é um documento cristão que deve ser examinado por todos os cristãos.
foi crucificado. Irmãos, vocês não acham interessante que dentre tantos possíveis, o símbolo do cristianismo acabou sendo um instrumento de morte? O símbolo do cristianismo poderia ser um peixe, não poderia? Tem tudo a ver, não tem? Pescadores, né? A maioria dos apóstolos era de pescadores. O símbolo do cristianismo poderia ser uma tumba aberta, não poderia? Jesus ressuscitou. O que mais? Hã? Poderia ser? Uma estrela, é verdade. O símbolo do cristianismo poderia ser uma estrela. Porque Jesus é a estrela, o nascimento dele foi avisado por estrela. Poderia ser uma manjedoura, poderia ser um monte de coisa. Poderia ser o pão, é verdade. Poderia ser ouro, porque ele é rei. Poderia ser uma coroa. Mas o símbolo do cristianismo acabou sendo cordeiro, acabou sendo a cruz. Um instrumento de morte. O símbolo do cristianismo. Hoje, como é que você simboliza o cristianismo? Você desenha uma cruz. Vazia, mas é uma cruz. Glória a Deus. Por que, irmãos? Porque Deus não influenciou a humanidade a escolher como símbolo do cristianismo outro objeto, outro acontecimento. Porque a cruz. Irmãos, eu creio que um dos motivos é para mostrar o quão diferentes são os pensamentos de Deus e os pensamentos do homem. O homem tenta evitar a cruz a todo custo. Jesus veio para a cruz. Jesus veio para morrer por nós. E a gente percebe que desde o início, o foco, o alvo de Jesus sempre foi a cruz. Ele avisava para os seus discípulos: olha, o Filho do Homem está indo para Jerusalém. O Filho do Homem vai padecer. O Filho do Homem vai ser julgado. O Filho do Homem vai ser morto. Crucificado, morto e vai ressuscitar. Mas Jesus sempre estava falando da cruz. A cruz era central para Jesus. E aí eu trago isso para nós. Se a cruz era central para Jesus, ela tem que ser central para mim e para você. Ela tem que ser central em quê, pastor? Primeiro, em nossos assuntos. Em nossos assuntos. Irmãos, quão pouco em nossas conversas nós falamos sobre cruz. Sobre a cruz de Jesus. Né? Inclusive, alguns meses atrás, eu estava pensando em fazer uma série de estudos sobre a cruz de Cristo. Porque eu estou vendo que é necessário. Cada vez mais o cristianismo se afasta da cruz. É um cristianismo sem cruz. Inclusive, que símbolo nós poderíamos dizer que o cristianismo adotou nos dias de hoje? Na opinião de vocês, qual seria o símbolo do cristianismo hoje? Poderíamos citar alguns, né? Mas eu creio que é qualquer um, menos a cruz. Hoje a cruz é mais um enfeite do que mesmo uma mensagem. Que símbolo, o que é que simboliza o cristianismo para você hoje? O cristianismo brasileiro, o cristianismo mundial para você? O que é que resume o cristianismo? Ou boa parte do cristianismo, né? Não vamos generalizar. Boa parte. Irmãos, por exemplo, roupas elegantes. Você percebe que boa parte do cristianismo hoje se preocupa mais com roupa do que com muitas outras coisas, né? E não é errado, irmãos, não é errado se preocupar com roupa, é bíblico. Mas eu acho que se fossem fazer um credo hoje, um dos artigos do credo seria o vestuário, né? Tem que ser de terno e gravata. Eu tenho ouvido recentemente pastores dizerem que não subiram ao púlpito porque estavam sem gravata. A pessoa pode ter uma mensagem no coração, uma mensagem da cruz, mas não pode pregar sobre a cruz porque não está
adequado visualmente, segundo algumas pessoas querem. Né? Então você vê que a roupa em muitas vezes, em muitas conversas, o assunto principal, e não é só de mulheres, não é de homens, inclusive de pastores, irmãos. Inclusive de pastores. Há pastores que se orgulham do fato de nunca terem subido ao culto sem pé. Já pensou um negócio desse? Onde é que a gente vê isso na Bíblia? Então percebe-se que o ser humano ele tem a tendência de deixar a cruz escapar, de entender que a cruz é o foco, não apenas das nossas mensagens, mas também o modelo da nossa vida. Né? Pronto, outro símbolo do cristianismo hoje poderia ser o entretenimento. O que é o entretenimento? É o lazer, é o se sentir bem, né? Nós vemos que o cristianismo tem se voltado muito para isso. Eu pensei também em uma moeda, porque hoje a teologia da prosperidade ensina que o crente nasceu para ser rico, se espalha cada vez mais. Antigamente eram só as igrejas AU, né? Igreja tal, igreja AU, não vou dizer os nomes. Mas hoje em dia você vê que as próprias as assembleias de Deus, e as igrejas pentecostais, muitas delas, estão aderindo à teologia da prosperidade. Irmãos, Deus dá o que Ele quer a quem Ele quer. Porque eu não posso dizer que esse é o foco da vida de Jesus. Jesus veio para te fazer rico. Jesus veio para te fazer próspero. Não. Nós estamos indo para um lugar onde não há pobreza, onde não há morte, onde não há choro. Mas esse lugar não é aqui na terra, não. Aqui na terra é uma passagem. Nós somos o quê? Peregrinos e forasteiros. Aqui é o deserto. Canaã é logo mais à frente. Na morada celestial. Né? O que mais poderia ser o símbolo do cristianismo hoje? Nós já falamos de roupas, falamos de entretenimento, falamos de dinheiro, poder, né? É o amor próprio. Pronto, o eu, né? O eu. Você no altar, você no centro, você no palco. Verdade. Muitas músicas, inclusive, né, instigam a imaginação do crente para ele estar em cima, né? Subir as escadas. Mas o nosso Jesus desceu. Terceira e quarta parte do credo, eu vou citar juntas. Primeiro padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado por amor a nós, foi morto e sepultado. Aqui nós temos o fato e a prova. O que é o fato? Ele foi morto. Qual é a prova que ele morreu? Ele foi sepultado. Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos começar do verso 1 até o início do 4. 1 Coríntios 15, a partir do 1. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. O povo de Deus precisa ser lembrado do Evangelho. Qual recebestes, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vos preguei, a menos que tenhais crido em vão. Olha que interessante, fazendo uma pausa aqui. Vocês são salvos pelo Evangelho se guardarem o Evangelho, se permanecerem no Evangelho. Verso 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Paulo só entregava o que recebia. Mas tudo que ele recebia, ele entregava. Né? É o manual do pregador. O pregador tem que entregar tudo que recebe. E ele só pode entregar o que recebe. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado.
Como eu disse, irmãos, o sepultamento é o carimbo da morte de Jesus. Porque algumas pessoas poderiam dizer, não, ele adormeceu na cruz. Né? Ele desmaiou, ele não morreu, ele só desmaiou. Esse negócio que ele ressuscitou é mentira? Não, ele morreu. E a prova que ele morreu é que ele foi sepultado. E ficou sepultado 3 dias. Né? Então, Cristo não apenas morre por nós, mas ele garante que isso é algo crível. Nós podemos crer em sua morte. Irmãos, por hoje, nós vamos parar por aqui. Em outro estudo, eu não sei quando, nós vamos ver o que aconteceu após a morte de Jesus. Aí fala de uma descida ao Hades, né? Será que Jesus desceu ao inferno? Vamos falar sobre isso. Novamente eu digo, não sei quando, tá bom? Mas hoje, o meu foco realmente era mostrar o que Jesus fez. Jesus desceu da glória para a cruz. Ao contrário do que muitas vezes nós fazemos. Nós queremos descer da cruz para o pecado. Né? Estamos na cruz, queremos descer para desfrutar de algo que não agrada a Deus. Que assim não seja com nenhum de nós. Como o próprio Jesus disse, devemos todo dia carregar a nossa cruz. Não é alguns dias sim, outros não. É todo dia. Dia, ele fala até dia após dia. Assim mesmo, se negue, vontade de ascender, de subir, de ser superior, negue-se. Não. O caminho não é esse. O caminho é me humilhar. O caminho é descer. É o caminho de Jesus. É ser servo. E aí ele vai fazer comigo o que ele quiser. E realmente, a palavra de Deus diz que quando nós nos humilhamos, ele, no tempo oportuno, da maneira oportuna, vai nos exaltar. Mas quando nós nos exaltamos, aí nós temos que levar uma rasteira e temos que cair para aprender a ser. Que Deus nos ajude a seguirmos o exemplo de Jesus. Pai amado e Pai querido, obrigado, Senhor, porque a verdade sobre Jesus se encontra na palavra e é refletida, Senhor, em muitos lugares, em muitos escritos que nos edificam. Não são escritos inspirados pelo Senhor, como eu creio que o credo apostólico não tenha sido, Pai, mas ele reflete a Tua palavra, ele reflete, Senhor, a Tua verdade, como estamos aprendendo. Senhor, a verdade que aprendemos hoje é uma verdade, Senhor, que vai contra o nosso ego, vai contra o nosso eu, vai contra a nossa tendência humana de querer sempre, Senhor, ascender, subir, Senhor, estar em um lugar superior aos outros. Mas nós aprendemos que o nosso Jesus fez o oposto, fez o contrário, Senhor. E o contrário doloroso, porque o contrário era a cruz. Jesus subiu, mas foi na cruz, para morrer por nós, porque nos amou. O amor dele, Senhor, constrangiu. O amor dele, Senhor, por Pilatos, foi maior do que o amor de Pilatos por ele. O amor de Jesus por nós é maior do que o nosso amor por ele. Pai, o Senhor me lembra agora que algumas tradições chegam a dizer, Pai, que Pilatos entendeu e se converteu. Nós não temos certeza sobre isso, Pai, mas temos esperança, temos alegria em pensar que alguém que cometeu um erro tão grave contra Jesus recebeu uma segunda oportunidade de reconhecê-lo como seu governador, como seu Senhor e como seu Rei. Pai, que assim seja com todos nós. Eu creio que todos nós, Senhor, em algum momento ou outro, também tivemos uma boa vontade fraca em relação a Jesus. Mas pedimos que o Senhor fortaleça. Pai, que nada venha nos afastar do propósito pelo qual o Senhor nos criou, que é testemunhar do Senhor aqui nesta terra. Muito obrigado, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Pai, que esta igreja, Senhor, seja uma das muitas igrejas que continua tendo a cruz, não apenas como enfeite, mas como símbolo verdadeiro, Pai, do caminho que devemos seguir, dia após dia, rejeitando a nós mesmos, Senhor, dizendo não para nós mesmos, para a nossa vontade que é tão forte,
mas que a vontade de Jesus seja mais forte do que a nossa. Que nos rendamos todos os dias de joelhos ao nosso Salvador e Rei, Jesus Cristo, no nome de quem eu peço e agradeço. Amém, amém e amém. Louvado seja o nosso Deus, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Um ótimo dia a todos, irmãos.